Fala galerinha, obrigado por estar assistindo esse vídeo primeiramente. Estou gravando esse vídeo aí para a comunidade Ferrarese, para a galera que usa o emulador Ferrarese, para mostrar um pouquinho desses efeitos maravilhosos aí que vocês estão vendo na tela do game, certo? Vou dar umas dicas aí de como configurar os efeitos, como utilizar alguns efeitos que eu já descobri do jogo. Enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a mexer com efeito legal é adicionar umas diretivas aqui nesse arquivo ferrarese.ini, que fica na pasta data do seu cliente, tá? No caso, estou usando o cliente aqui do Iconimo para fazer o teste. Na pasta data tem um arquivo chamado ferrarese.ini, certo? Abre esse arquivo e nele você vai ver, deve ter isso aqui no seu, talvez a versão não, se você não usa meu launcher, mas aí tem o ativador do Reconnect, do item custom, tem o nome das moedas do jogo, se você quiser alterar, o nome dos planos VIP também. Isso aqui tudo foi adicionado meio recentemente, então bom até você conferir se tem no seu. Mas o importante é isso daqui, ó, que talvez a maioria de vocês não usem ainda. Eu tenho uma diretiva chamada Glow Test, que é para testar a coloração dos itens, né? Glow. Tem o Wing Effect Test e tem Bow Skill Test. Então, ativando essa daqui, o Wing Effect Test, o jogo vai ler as configurações de efeito a cada 1 segundo e vai renovar dentro do jogo. Então, você não precisa ficar alterando e reiniciando o jogo, toda vez. Assim que você alterar o efeito, em 1 segundo já vai aparecer no jogo, certinho? Muito bem. Os arquivos de efeito, no caso, vão ser liberados talvez hoje ainda, né? Uma nova organização. Ficam na pasta Data, Custom, são esses 4 aqui, ó. O Custom Item Dynamic Effects, Position Effects, Set Effects e Static Effects, ok? Cada um deles faz um tipo de efeito diferente, né? Não necessariamente o visual, mas a forma com que o efeito é aplicado. Então foi necessário fazer os 4 para que você pudesse aí ter uma característica melhor na hora de configurar, né? Então, por exemplo, esse Dynamic Effects, ele aplica os efeitos dinâmicos, né? Os efeitos que tem algum tipo de animação ou de movimentação, e ele aplica isso em junções, tá? Então deixa eu abrir aqui pra gente. Ele traz aqui no cabeçalho, né? Efeitos com propriedade dinâmica, animação, movimentação, para aplicar em junções de itens, tá? Ou seja, um item 3D normalmente ele tem algumas junções, que é onde uma parte do item emenda em outra parte. Então esses efeitos eles são aplicados nas junções de itens. O problema é que tem alguns itens que não tem junção, só tem um vértice, sei lá como é que chama essa parada, mas ela só tem um ponto, né, onde você pode aplicar. Então, para isso é que foi criado outros arquivos, como este Set Effect e o Position Effect. No caso do Position, efeitos com prioridade dinâmica, animação, movimentação, para aplicar com posicionamento em relação ao personagem. Então, em vez de usar um ponto, ele vai usar a posição do personagem, certo? No caso, ele está sendo usado para as capas do DL e do RF, porque quando você equipa ela some e aparece uma animação no lugar. E também das luvas do RF, que acontece a mesma coisa, você equipa, ela some e aparece outra no lugar. Então a gente aplica o efeito usando o posicionamento, certo? Vou exemplificar depois, ficar melhor. Segura a onda aí. Aqui tem o Set Effects, que é para set completo, tá? Por exemplo, quando eu equipar aqui, ó, esse Black Dragon, ele vai aplicar uma fumaça brilhante. Então, no caso, o set número 90, seria uma cópia do Black Dragon. Assim que eu aplicar, que eu equipar o Black Dragon completo, estando mais 9 ou superior, ele vai fazer o efeito
que eu programar aqui aplicando por posicionamento também, tá? XYZ, posicionamento tridimensional, enfim. Por último, temos o Static Effects, que é a mesma coisa que o Dynamic Effects, mas para efeitos que não tem animação. Então, efeitos tipo um brilho, alguma coisa assim que não tem animação, você usa o Static Effects, que é meio praticamente inútil, a não ser que você queira aplicar algum brilho no item. Certinho? Vamos lá, vamos exemplificar essa bagaça. Ó, então vamos lá. Eu desativei todos os efeitos que eu tinha ativado aqui, nas armas, no set na asa. Ok, vamos começar pela espada. Então deixa eu tirar aqui a asa e as demais coisas aqui. É mais fácil de visualizar o efeito. Certo, beleza, só com as espadas. A primeira coisa que eu vou fazer agora é abrir o arquivo Dynamic Item Effects. Ok? Então nesse arquivo que a princípio está em branco, eu vou adicionar aqui uma entrada, Sword of Destruction, acho que chama isso daí, efeito de fogo. Pronto, só para organizar, né? Chega uma hora que você vai ter tanto efeito que fica difícil de organizar. Eu vou abrir outro arquivo aqui que eu criei uma cópia, que eu já tinha esse efeito pronto, certo? Para não enrolar mais ainda o vídeo. Então são esses efeitos aqui. Eu vou colocar só um primeiro para você ver o que vai acontecer. Então, se você já ativou lá no ferrarese.ini aquele Wing Effects Test lá, ele já vai, assim que você salvar, ele já vai atualizar no jogo. Então veja, por enquanto não tem nada no jogo. Eu venho aqui e salvo. Quando eu vou para o jogo, olha lá, já tem um foguinho saindo. Então, você consegue ver ali, ó. Aproximar essa bagaça aqui que você vai ver o foguinho. Olha lá, de vez em quando sobe uma chamazinha, tá vendo? Ó, vamos ver aqui o que está acontecendo. Esse é o ID do item, tá? É a Sword of Destruction, não é original, é uma clonada, certo? ID 58. O efeito, o código do efeito é esse 32394. Esse valor aqui, no caso, é a posição da junção. Certo? Lembra que ele é aplicado em junções, então na junção 0, tá? Esse level aqui nunca utilizei, sempre deixo em 0. Aqui a coloração, no caso é o efeito de fogo, a coloração da chama, né? 0.9 de vermelho, 0.5 de verde, 0.2 de azul, que vai dar um laranjado. Esse type, cada tipo de efeito pode ter um ou mais type, né? No caso seria uma variação. Size é o tamanho da chama, no caso. Esse side também nunca usei, sempre deixo em 0. E esse handle em 10 significa que apenas 10% dos ciclos o efeito vai aparecer. Então por isso que você viu ali que ele só aparece de vez em quando. Tá ali de boa, de repente pá, sobe uma chamazinha, aí não sobe mais, aí depois sobe, aí não sobe mais, tá? Porque 10%. Então por exemplo, se eu colocar 100%, ó, salvei, Ctrl S, aí ele está aparecendo o tempo todo lá agora, tá vendo? Aí quando a gente diminui o handle, ele fica o efeito mais bacana, ele não fica permanente assim, não fica um visual tão poluído, certo? Agora eu vou pegar a segunda linha, a gente comparar as diferenças aqui rapidamente. Ó, o valor foi para 1, tá? Significa que eu vou aplicar ele na junção número 1, aquele na junção 0, esse na junção 1. Mudei a coloração, ó, 10 de vermelho, 0,3, 1 de vermelho, 0,3 de verde, 0,3 de azul. Então já é uma cor diferente. Aumentei o tamanho para 0,7. O random continua 10. Ctrl S, salvei. Vamos ver aqui, ó. Já sobe uma chama diferente algumas vezes, tá vendo? Olha lá, uma chama vermelha ali para trás, assim, perto da mão dele ali, ó. Tá vendo? Vamos lá, copiar a terceira linha. Esse efeito eu já tinha preparado, né? Então tá só copiando para demonstrar. Vai para a junção número 2. A cor volta a ser a mesma da primeira, o tamanho volta a ser a mesma da primeira e o random 10 também, 10% das vezes. Vou lá, salvei, ele já começa a aparecer mais um foguinho. Tem um bem na mão, outro mais além um pouquinho e outro lá no meio da espada. Né? Vou continuar. Vou pegar agora mais 4 de uma vez, para não enrolar muito.
Então sempre o valor vai aumentando, tá vendo? Porque vai a junção 0, junção 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um detalhe, o item original da WebZen não tem junção, só tem a 0. Tá? Então você só consegue aplicar efeito na mão do personagem. Eu editei esse item no modelador 3D e coloquei mais junções para poder ter mais efeitos, correto? Isso aí de repente eu ensino a fazer em outro vídeo, então vocês podem caçar que tem vídeo aí no YouTube ensinando a fazer isso. Então aqui eu fui alternando o tamanho, um é 5, outro é 7, um é 5, outro é 7, e a coloração. Um é 10303, o outro é 090502, todos eles com 10%. Ctrl S, salvei, no jogo já atualiza. Olha lá, ó. Já está praticamente a metade de baixo da espada aí, já está com foguinho, certo? Várias vezes piscando foguinho aí e tal. Agora eu vou pegar esse outro para vocês verem como esse aqui eu coloquei como principal. Ele tem aquela coloração 133 e o tamanho 0,7 e o random dele já é 30, então ele aparece mais vezes, certo? Vamos salvar aqui, Ctrl S e vamos no jogo. Olha lá, ele é um fogo maior que fica no meio da espada e aparece mais vezes, né? Tá ficando um negócio cabuloso já essa espada. Agora eu vou pegar o restante dos efeitos lá e colar tudo de uma vez. Falta só mais 3. Copiei aqui, colei aqui, Ctrl S e já aparece lá no jogo. Pronto. Esse é o efeito que eu quero para a espada. Tá vendo que pega fogo nela inteira, né? Devido a eu ter editado as junções. E não fica o tempo todo pegando fogo. Mas quer ver se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar 100 em todos, olha a bagaceira. Opa, 300 não. 100. Salvei. Olha aí. E o bagulho fica doido. Parece a espada do Satanás. Prontinho. Vamos pro 7 agora, tá? Vou mostrar pra vocês o 7. Aí eu tirei as espadas, agora eu tô só com o 7 equipado, certo? Lembrando que para os efeitos funcionarem, o 7 tem que ser igual, né? Mesmo ID no caso. Completo, tem que estar todas as partes. E tem que ser mais 9 ou superior, senão o efeito não vai aparecer, certo? Então, o arquivo que eu vou utilizar para ele vai ser o Custom Set Effects, certo? O meu está em branco aqui, mas eu já tenho o modelo pronto. Vou fazer igual eu fiz com as espadas. Cadê o bichinho? Esse aqui. Então, veja, eu apliquei 4, 8, 9 efeitos no único set. Tá? Vou já explicar por quê. Vou pegar a primeira linha aqui para você ver. A primeira linha, o 7, o ID desse set é 104. Tá? O efeito que eu estou aplicando, 32396, posição 000, ou seja, vai ser no pé do personagem. 09 vermelho, 09 verde, 02 azul, variação 0, tamanho 06. O side, como já falei, praticamente não uso. E aqui faltou o handle, que é 50. Então 50% do ciclo de animação esse efeito vai ser mostrado. Pá, salvei. Olha, não dá pra ver porque ele tá tipo, bem em cima do personagem. Dá quando eu ando, tá vendo? Parece um foguinho amarelo. Tá? Então esse foguinho amarelo é porque eu estou tentando fazer um efeito bem realístico, né? Uma coloração degradê assim de amarelo, laranjado e vermelho, certo? Então vou pegar a segunda linha e a terceira linha de uma vez para você ver. Aqui na segunda linha, ó, é o mesmo set, tá? O efeito mudou, são dois tipos de chamas diferentes, então tem a 32396 e a 32394. A posição está 10 no Z, ou seja, vai ficar 10 mais para cima, e a outra aqui está 20 no Z, vai ficar 20 mais para cima. Tá? O Z vou falar, vertical, né? Baixo para cima. A coloração também mudei, essa aqui é bem amarelo, essa aqui já é mais laranjado e essa aqui já é mais vermelho, certo? Variação sempre 0, tamanho também aumentei, o amarelinho 0.6, o laranjado 1 e o vermelho 1.1. E o handle também mudei, o amarelinho aparece mais, o laranjado aparece um pouco menos, 40%, e o vermelho 30%, certo? Salvei, vamos ver como é que ficou. Olha aí. Então o que acontece? Já ficou um efeito mais realista quando eu ando assim, ó.
porque o amarelo bem no centro, o laranjado depois, o vermelho depois, tá? O que eu vou fazer agora? Esse mesmo efeito que eu apliquei no centro do personagem, eu vou aplicar um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda. Aí ele vai fazer uma chama mais larga com relação ao personagem. Então vamos lá. Copiar as outras linhas aqui. E aí eu explico lá no outro arquivo. Pá, beleza. Aqui eu usei Y25. É a mesma coisa. Isso aqui copiado aqui, praticamente. Só muda um pouco o random. Baixei um pouco para ele não aparecer tantas vezes, não ficar tão poluído. As cores mesmo, tamanho mesmo e tal. E aqui na posição Y eu coloquei 25. Então ele vai jogar um pouquinho para a direita, certo? E aqui na outra eu coloquei menos 25 para ele jogar um pouquinho para a esquerda. Então eu tenho praticamente o mesmo efeito, que aparece um pouco menos, 25 para a direita e 25 para a esquerda, certo? Salvei, olha só o efeito. Então aqui eu tenho, ó, no meio aquela chama que aparece mais vezes, e na direita e na esquerda, na altura aqui do ombro mais ou menos, eu tenho uma outra que aparece um pouco menos, mas dá esse efeito bacana, como se o set estivesse realmente pegando fogo, certo? Então, ó, vou exemplificar uma outra parada aqui para você. Se eu mudar esse 25 aqui, tipo, para 35, então o efeito vai se afastar um pouco mais, certo? Esse efeito aqui da direita se afastou um pouco mais. Se eu aumentar para 55, talvez ele nem apareça, mas vamos ver. 55, salvei. Olha, praticamente saiu do personagem aqui na direita, tá vendo? Então eu joguei ele mais para a direita. Se eu pegar o negativo, que é menos 25, colocar menos 55 também, salvei. Olha como ele abriu mais, tá vendo? Então aí fica a seu critério onde é que você vai colocar o efeito, beleza? Vamos para a asa, vou mostrar para vocês mais um pouquinho de coisa aí. Tá aí, equipei a asa, bacaninha. É uma asa de DK level 2, mas é clonada também, não é original. Tá? A level 2 original, esses detalhes aqui meio laranjados, eles ficam tipo piscando. Então quando você clona, ele perde esse efeito, certo? Eu vou mostrar para você como colocar um efeito estático e um efeito dinâmico na asa, beleza? Usando o mesmo princípio lá da questão das junções, a asa ela sempre tem junções, essas asas que movimentam, porque justamente para fazer esse movimento de asa, ele precisa de junções. Então a cada ponto que ela dá essa quebrada de movimentação tem uma junção, então é mais fácil de aplicar o efeito, correto? Então eu vou abrir aqui os arquivos para a gente aplicar os efeitos. Primeiro que a gente vai mexer aqui é no Static, ok? Vamos colocar um efeito estático para vocês verem como funciona. Então este é o ID do item, tá? Lembrando que aqui é a categoria 12, então vezes 512, mais o ID da asa, tá? Essa asa, se não me engano, é a 201, se não me engano. Então esse valor aqui você faz 12 vezes 512, se não me engano vai dar 1144, mais 201, que se não me engano vai dar 6345, certo? Então assim que você pega o ID do item. O efeito vai ser o número 32002, que é um brilho, certo? Valor 0 vai ser aplicado bem na junção 0, bem no centro da asa. Level nunca usei. A cor vai ser um de cada, ou seja, branco. Tamanho 4, que é bem grandão. Main e side eu não faço ideia do que seja para os efeitos estáticos ainda. Exige mais pesquisa. Handle 100 para aparecer sempre. Se eu diminuir, se eu colocar 50, vai ficar tipo piscando, já que é um efeito estático. Tá? Então, vamos ver o que dá dessa animação aqui. Olha, desse efeito. Olha lá. Apareceu um brilho nas costas do personagem, tá vendo? Lá no ponto 0, que é bem ali nas costas dele, onde que a asa meio que começa. Tá? Se eu diminuir esse efeito, ó, tamanho 4, diminuir para 3, ele diminui o tamanho do brilho. Se eu diminuir para 1, vai ficar bem pequenininho, só um pontinho lá, tá vendo? Se eu aumentar para 6, vamos ver. Olha lá, ficou um clarão, tá vendo? Então é um efeito estático, um efeito sem animação, mas que fica bacana, dá para fazer um visual legal, um brilho no personagem, que até ilumina ao redor. Beleza, vamos voltar ele para 4, mais discreto um pouquinho, beleza. Agora vamos para os efeitos dinâmicos.
aqui no mesmo arquivo que a gente mexeu na espada, tá? Eu vou empurrar isso aqui para baixo um pouco. Aí vou colocar aqui asa BK level 2, por exemplo, tá? Efeito fumaça brilhante. Vou copiar essa linha aqui para facilitar a explicação. E eu tinha feito, olha, essa pancada de efeitos aqui, cara. Coloquei muitos mesmo, tá? Esses efeitos aqui fica bacana porque a asa, como eu disse, ela tem muita junção. Então veja que eu só apliquei do 20 ao 30, depois 38, 41 até 57. São muitos efeitos. Pode ver que eles são iguais, tá? Então eu vou copiar tudo de uma vez aqui e vou colar no nosso arquivo. O índice, mais uma vez, é a identificação da asa, 6345, né? 12 vezes 512 mais 201. O efeito agora da fumaça é o 32288. Aqui os pontos de junção, tá? Isso daqui, como é que descobre? Cara, isso aqui eu fui tentando, tá? Como eu consigo salvar e já ver o resultado no jogo, coloquei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 58. Fui até 70 na verdade. Então eu vi onde eu queria colocar os efeitos e boa. Aí a cor vai ser sempre um branco claro, né? Tipo um cinza, certo? Esse tipo 3 aqui, no efeito dessa fumaça, ele tem vários tipos. 0, 1, 2, 3. Aqui eu vou aplicar esse 3, você pode testar o 2 e 1 para ver como que fica, tá? No caso do tamanho aqui não faz diferença, o side também não. E o handle 10, ou seja, 10% dos ciclos ele vai mostrar lá a fumacinha, certo? Vou salvar e já vou para o jogo. Olha só o efeito que dá. Então, praticamente em todas as junções da asa não repetidas, eu coloco esse efeito de fumacinha aí a cada, 10% a cada ciclo, tá? Olha a bosta que vai dar se eu colocar 100, quer ver? Vamos ver aqui. 100. Opa. 100. Eita, tem mais. 100. Pronto. Salvei. Olha lá como fica. Super, ultra, mega brilhoso. Então aqui já não é nem um efeito de fumaça, mas já é uma, sei lá que parada é essa aqui. Entendeu? Então quando eu uso o handle mais baixo, cadê? Vou ter que apagar de um em um. Que beleza. Vamos lá. Metralho 0. Beleza, voltei para 10, salvei. Aí ele mostra aí, né, cada 10% dos ciclos ele vai mostrar apenas. Então tem um efeito bem mais interessante para a asa, correto? Bom, acho que deu para passar para vocês uma base aí de como funciona, tá? Eu vou lá no fórum daqui a alguns dias aí, vou tentar fazer uma pesquisa a fundo no main para encontrar todas as opções de efeito, certo? E aí eu coloco no fórum lá uma lista para você pegar os efeitos e brincar um pouquinho. No Iconimo eu estou usando basicamente esses aí, essa fumaça e esse de fogo, e também um que eu chamo de elétrico, que ele dá tipo uns raiozinhos assim no set, fica bem bacana. Eu vou postar lá no fórum. Beleza? Vídeo longo pra caramba, obrigado por assistir. Valeu, qualquer dúvida lá no nosso fórum. Um abraço.